Boa noite, meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Vocês vão ver um pouquinho suaves correndo aqui, que cheguei meio correndo. E aí a gente continua essa fala, já continuando a fala que a Sandrinha fez, e a gente se pergunta, se a gente já sabe de tudo isso, de todas as coisas que não nos cabem, e a gente continua querendo estar nessas coisas, por que a gente não se liberta disso? O que acontece com nós que a gente fica tão preso às coisas menos importantes, que são as matérias, as coisas do mundo, e a gente não se prende mais às palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus? O que a gente tem? O que a gente tem que fazer? Porque a gente vem na casa espírita, vai na igreja, e sempre tem alguém falando, vá no caminho de Jesus, encontre o caminho, siga o caminho certo, olha o que você está fazendo, e a gente continua. Tá bom, começou a ficar correto, E aí eu peguei um texto do livro Luz nas Trevas, de Divaldo e Joana de Anjos. O texto diz, o título é Libertação. O que é uma libertação? A gente se livrar de algo, Para quem está prisioneiro, se livrar da cela. Para quem está com fome, se livrar dessa fome. Para quem está com medo, se livrar desse medo. Para a gente tirar da gente aquela situação, aquela coisa que está nos fazendo mal. Aquilo que está nos levando para um caminho que não é certo. E aí a gente vai ler o texto e fazer os comentários. Só que antes, vamos voltar lá, nos tempos de Jesus. Porque Deus, Ele não nos colocou aqui no mundo só. Ele sempre vem mandando alguém, deixando que alguém venha para nos orientar. E o melhor instrutor que nós conhecemos, que nós tivemos, foi Jesus Cristo. Que naquela passagem, no momento que Ele saiu da casa da mãe dele, falou, eu vou para o deserto, eu vou andar, porque agora chegou a minha hora. A intenção dele era vir para nos ensinar, e ele veio. Só que Jesus, ele não chegou falando, trazendo um livro, mostrando, olha, é assim, que segundo esse livro. Ele nos ensinou segundo os seus passos. Cada passo que ele dava era um ensinamento. E ele começou a acolher os seus discípulos, um monte de pessoas com passados estranhos. Ele até foi julgado por isso. Porque ele andava no meio dos ladrões, ele andou com a prostituta, ele andou com o cobrador dos impostos, ele andou com os pobres. Então, ele andava com todo mundo. Ou seja, ele está mostrando para nós que todos nós podemos ter essa libertação. Porque muitas vezes Pedro não teve fé. E ele mostrou a Pedro o caminho, ele sempre mostrou a Pedro o caminho. Muitas vezes Judas mostrou que não era leal, e ele sempre perdoou Judas. Então isso mostra que, por mais que a gente tenha errado, por mais que a gente tenha andado no caminho errado, torto, não tenha encontrado o nosso caminho, assim que ouvimos a palavra dele, porque os discípulos também não encontrou o caminho assim que ouviu, assim que ele chegou. Foram passos e passos andados juntos, até que no último momento ainda, Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí, quem leu Paulo e Estevão, a gente vê a história de Pedro, velhinho já, que ele conseguiu mesmo compreender tudo já bem depois da morte de Jesus. A gente consegue ver essas passagens. E nós estamos aqui caminhando, há 2000 anos e 2021, além dessa passagem. Só que Jesus Cristo, quando ele esteve, ele falou, que ainda ia vir um outro consumador prometido. E a gente acredita que seja o Espiritismo, que lá, acho que em 1840, não sei, as meninas, as irmãs Fox, começou a revelar o Espiritismo, mostrando que existia essa conexão nossa com os mortos. Muitas pessoas não acreditou, depois ela desmentiu por causa da pressão, falou que era mentira, e
que foi tomada como fraude, mas um tempo depois foi encontrado na casa os restos mortais do espírito que elas diziam conversar. Então aquilo lá foi comprovado que foi uma verdade, que era uma verdade. Depois Allan Kardec veio e a gente conhece toda a história através dos livros, trouxe o livro dos Espíritos e o Evangelho e assim todas as obras que a gente estuda. Então Deus, Ele não nos deixou sozinhos. E a cada vez que nós viemos aqui na Casa Espírita, ou a cada vez que a gente abre um livro, é um passo que nós estamos dando junto com Jesus Cristo. Só que às vezes a gente deixa esses passos perderem e nós não temos mais tempo para isso. Deus não vai desistir da gente. Nós estamos fadados a estar melhor, mas quanto tempo mais nós teremos que aguentar, E aqui o assunto de hoje é por que a gente está sofrendo, quando a gente quer se livrar, se libertar desses acontecimentos que nos causam tanto sofrimento. E aqui o texto vem falando sobre as coisas, as rivalidades que tivemos em vidas passadas, o que ela pode nos trazer, o que ela vem nos prejudicando. Começa assim: no complexo capítulo das perturbações espirituais, cujas causas remontam à ação passada, deve-se reflexionar demoradamente em torno dos fatores que lhes são profissionais, de natureza infantil, o raciocínio, porquanto raramente se conhece os reais motivos dos processos que enfermam as criaturas humanas, tão variados se apresentam no seu processo de evolução. Então, às vezes, a gente tem um problema, uma situação, que a resposta não está nessa vida de agora. Eu estou passando por uma turbulência tão grande em minha vida e eu não fiz nada para ter causado isso. Porque a gente lê nos livros que as nossas aflições são causas anteriores e causas atuais das aflições. As causas atuais são as coisas que a gente vem fazendo agora. Às vezes uma decisão errada que a gente tomou nos leva a um certo caminho, a uma certa situação. E aquela que a gente não tomou, que não foi por consequência da gente? Então pode ser uma consequência da vida passada. Não duvide de qualquer acontecimento, não anula os seus resultados. Não conhecer qualquer acontecimento não anula os seus resultados, sejam saudáveis ou não. Sempre existe um estreito relacionamento psíquico e moral entre qualquer vítima e o seu correspondente algoz. O que acontece? Às vezes a gente está numa situação de vítima e às vezes a gente está numa situação de algoz. Depende da perspectiva que a gente está olhando a situação. Só que ali existe uma ligação. Sempre vai existir uma ligação entre pessoas que estão em conflitos. E que ligação é essa? O que está acontecendo? Por quê? Anular o fator desencadeante por meio de novos atos é a forma ideal para conseguir-se a libertação. Tal não ocorrendo, torna-se inevitável o sofrimento defluente do mal praticado, aguardando retificação. Ou seja, se eu cometi algo para alguém, eu tenho que me retificar. Se foi agora, nessa vida agora, que a gente vai reconhecer esse erro, que a gente vai fazer as pazes com a pessoa o quanto antes. Tem aquela que fala, reconcilie com seu amigo enquanto está caminhando com ele, porque depois vai ser muito mais complicado. Por quê? Porque imagina, a gente sabe que existem os espíritos, a gente sabe que existem as perturbações, que um espírito ele se torna obsessor de outra pessoa, Até encarnado existem obsessores, e agora os desencarnados mais difícil ainda. Por quê? Porque eles se aproximam da gente sem a gente perceber. E quando a gente percebe, a gente não é mais a gente. A gente já está com o comportamento que ele quer que a gente tenha. Nessa condição, quando te sintas sob a pressão psíquica ou emocional de persistentes pensamentos perturbadores, conscientiza-te de que estás em processo obsessivo. Uma onda mental poderosa está invadindo o teu campo racional para impor-se. Ou seja, é a vibração do outro irmãozinho, do irmãozinho que está querendo te cobrar alguma coisa. Ele quer cobrar de você o que você fez. Porque você não está tendo atitudes que façam com que ele
se afaste. A nossa atitude é que ele venha. E aí como que a gente vai reconhecer isso? Aí Jesus fala, conheça-te a ti mesmo. Quem sou eu? Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas atitudes? Nesse momento que eu estou com essa raiva, com essa ira, sou eu? É a hora que a gente tem que nos observar. É onde que vai lá a reforma íntima, né? A gente se conhecer, a gente se melhorar. E aí a gente vai retirando da gente as coisas que faz com que o imã, né, encaixe, faz com que atrai, isso mesmo. Então a gente tem que começar a se observar para entender qual é o ponto que o irmãozinho que está com más intenções contra mim, ele pode me atacar. Levantemos mais com insistência, dá-se a invasão da tua casa mental, até o momento em que passes a ceder espaço para a indução maléfica. Então ele vem lentamente ele fala uma coisinha, depois fala outra coisinha, e aí você vai. Se é uma pessoa, por exemplo, que ela tem a intenção de se tornar alcoólatra, aí vem o pensamento, não, vou beber só um copo. Depois, não, só esse final de semana. Ah, mas só dessa vez. E aí vai até que você se torna alcoólatra. E aí você se tornou alcoólatra, tem jeito de escapar? Tem. Sempre tem. A partir do momento que você fala, eu não quero mais, você para, ele cessa. Evitar fixar nos painéis mentais a mensagem infeliz, ilógica, doentia, voltando a pôr ideia que te normaliza o campo do raciocínio. A monoideia tem sempre caráter de morbidez e enfermidade. Então a gente tem que tirar do nosso pensamento as coisas ruins. Porque se a gente só pensa em coisas ruins, as coisas ruins vêm. Porque o pensamento ele tem força. O pensamento ele acontece, porque o irmão ele vai ver o seu pensamento. Ele não vai entender se você está pensando para que não aconteça. Ele vai ver seu pensamento. E esse pensamento ele pode atrair as coisas. Então que a gente evite esse processo de pensar coisa ruim. Agora vem aqui, quando tiver dificuldade de pensar em imagens saudáveis e que proporcionam bem-estar, não duvides, pois que estás sob a ação maléfica. Então como é que a gente vai entender se a gente está mal influenciado ou não? Quando o nosso pensamento só está atraindo coisas ruins. Você só pensa em coisas ruins, ou seja, você está sob influência. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, gente. A gente não nasceu ruim. Nós não somos ruins. Às vezes a gente está influenciado. Recorre de imediato à oração. Né? A gente tem orado o suficiente quando a gente pensa em coisa ruim. Ai, fulano me fez uma maldade. Ai, eu quero que ela... Né? Quando a gente pensar assim, vai e ora. Assim, né? Deus vai fazer ela pagar. Né? Deus vai fazer ela pagar, ela vai pagar. Deus não vai não, gente. Ora. Ai, fulano me fez isso. Eu quero ver o que vai acontecer com ele. Não. A gente tem que dar esse Mas a gente tem que começar a mudar esse pensamento, que às vezes a gente se coloca muito como vítima. Nem sempre somos a vítima da situação. Ainda mais desejando mal para outro, né? Mesmo que o outro nos fez. Porque lembremos daquela passagem que Jesus fala, da parábola que Jesus fala, do prisioneiro que pediu clemência. Ele ia ser preso porque ele não conseguia pagar as contas dele. E o rei deixou ele ir. Só que assim que ele saiu, ele foi cobrar a dívida dele de outra pessoa. E aí a outra pessoa não conseguiu pagar. E ele mandou prender. Então, né? Aí o rei, chamaram o rei e falaram para ele, olha, você perdoou, mas ele não perdoou. Então, aí o que o rei fez? Então agora você vai ser preso também. Então, do mesmo jeito que a gente quer ser perdoado, a gente tem que começar a perdoar também. Às vezes são coisas que nos doem, às vezes são coisas que nos maltratam. Mas é melhor que haja esse perdão agora do que a gente carregar isso para sempre. Não é enquanto a gente viver na terra, é eternamente. Porque vai dar muito trabalho para a gente se livrar
desse irmão, desse ódio, dessa vingança na eternidade. Então é melhor que a gente comece a entender as falas de Jesus agora, para não dar trabalho depois. A leitura edificante que invadirá a confusão mental, instalando ideias novas. Passa a conversação edificante, mesmo que te exija esforços, pois que te facultará atrair espíritos generosos que trabalham pela harmonia da sociedade. Olha que legal. Eu não sei se vocês é assim, gente, mas se eu ler um livro, de noite eu entro no livro, eu sonho com o livro e eu vou e... Então, se eu assisto um filme ruim, de terror, eu passo a noite toda sofrendo. Então é melhor que eu veja coisas boas, né? Porque eu não quero estar nessa vibração de coisas ruins. Então, que a gente começa a ler coisas edificantes. Olha todos os livros que nós temos um armário de livro ali que ninguém pega emprestado, né, Sandrinha? Deve ter muito livro em casa, né? Quando vocês acabarem de ler esses livros, traz pra cá pra gente, né, trocar entre um e outro. Porque a gente tem que começar a nos engrandecer, né, de conhecimento, de coisas boas. As obras que falam sobre Jesus Cristo são sempre tão lindas, são tão maravilhosas, traz tanto ensinamento e calmaria para o nosso coração. Isso é o que mais importante, traz a calmaria. A gente, quando está na vibe de ler essas coisas, a gente tem mais paciência, a gente tem mais compreensão, né? Então, o que acontece? Então, a espiritualidade amiga que está do nosso lado, nos auxiliando. Não te arrime na queixa, nem em considerações pessimistas. É o que a gente faz, né? Ai, minha vida está terrível, que sofrimento. A senhora está boa, dona Maria? Estou nada, estou ruim, estou não sei o quê. É sempre assim. Então, evitemos isso. Muito menos em censurais ao teu próximo, que produz irritação e desânimo. O que a gente faz é isso, né? Às vezes a gente está tão nervoso que a gente começa a pegar e pesar até o próximo. Enquanto que, na verdade, é a gente mesmo que está com problema, mas a gente começa, né, a dizer não para o filho, a querer que o outro sofra também. Porque a gente está mal e acha ruim que o outro seja bem. A insistência do perseguidor interrompe-se caso não encontre guarida nem identidade de propósitos. Tá vendo? A gente fez algo de ruim para alguém na nossa vida passada, ele está nos perseguindo agora para nos influenciar na nossa cabeça, na nossa mente. Mas quando a gente começa a entrar num momento legal de fazer leitura, de fazer oração, de fazer a caridade, de fazer movimentação benéfica a nós mesmos e aos nossos irmãos, ele vai nos deixar. Ele não vai estar mais do jeito que ele quer. Então ele vai sair. As obsessões são muito sutis no seu início, quando não interrompem em formas de surtos psicopatológicos. Recusa, desse modo, as insinuações do mal, especialmente dos hábitos que se tornam viciosos, com especialidade no tabaco, no álcool, nas drogas mistas, no prazer do exagero da função sexual. Há mais obsessões vigentes nas criaturas humanas do que se pensa, transitórias, acidentais, pré-natais, de breve, de longe curso, apresentam seus distúrbios espirituais que assolam a humanidade. Tá vendo? Tem até aqui, ó, transitórias, acidentais, que nem era pra gente, a gente caiu, né? Caiu de paraquedas. Às vezes a gente entra numa confusão, num conflito de alguém e acaba vindo pra gente aquela situação que não era para ser nossa. Quando te sintas liberado da contrição e enfermiça de perturbações espirituais, não te creias isento de sofrê-las noutra futura oportunidade. O Evangelho refere-se que o espírito imundo abandona a casa onde se encontrava e vai depois, retorna para examinar a hospedagem antiga. E se a encontra suja nas condições anteriores, busca 7 outros que passam a habitá-la com ele. O que é isso, gente? A gente está lá sofrendo, né? Situações perturbadoras, a gente vem aqui para a casa espírita e se limpa, né? E a gente vem aqui tomar passe, e a gente começa a fazer um trabalho, e começa a ficar bem, e de repente ele vai embora. Será que ele esqueceu? Não. Em algum momento vai voltar. Deixa eu fazer uma misturinha aqui como é que tá.
Se quando ele voltar, a gente voltou de novo para aquela situação de vida que a gente vivia, ele volta, fica e chama mais 7 para ficar junto. Ou seja, o nosso problema vai ser muito, muito, muito maior. Então, quando a gente conseguir, é como se a gente estivesse retrocedendo. Quando a gente conseguir se libertando dessas coisas que a gente tem no coração, desses sentimentos ruins que insistem em fazer morada na gente, que a gente permaneça assim. E como que a gente vai permanecer assim? Orando. A gente tem que ter o pensamento firme. A imagem é perfeita, porque normalmente o algoz, convencido do mal que ele está fazendo, afasta-se temporariamente, sente falta da parasitose a que se costumava e retorna. Se permanece a área mental com defesas morais, logo habita e abre espaço vibratório para outros espíritos, no mesmo calibre que passam a conviver em grupo. Trata-se de restritiva, e todo fenômeno das naturezas é pior do que na primeira vez. A situação que a gente falou agora. O organismo, entanto, com as matrizes vibratórias sem existência moral, é violentamente assaltado e vencido. Porque, gente, se a gente não deu conta de 1, vai dar conta de 7? Vai ser bem difícil, né? O indivíduo reencarnado possui os fulcros que favorecem a plugagem com os desencarnados, o que faculta a perfeita identificação das sensações. Enfermidades de etiologia complicada ou de difícil edificação estão no espírito a repetir por somatização e obsessão no organismo físico, emocional e mental. Então, quando a gente está encarnado e a gente sente essas vibrações do espírito, ele ataca tudo, né? Tanto a nossa mente como o nosso corpo. E às vezes a gente dá uma dor, não sabe de onde veio, causa uma situação que o médico nenhum acha. De onde que é? É daquela situação que a gente fez na outra vida. A gente veio, não conseguiu resgatar, porque quando a gente nasce aqui, com dívidas passadas, a gente vem para resgatar essas dívidas. Mas o que acontece? A gente perde, porque nós encarnamos e a gente esquece de tudo. Esquecer para o nosso bem, porque se a gente lembrasse, a gente sofreria demais. Imagina eu saber, por exemplo, que eu fiz mal com a minha filha, que eu fui assassina da minha filha, ou que a minha filha me assassinou. Então a gente não conseguiria conviver. Então a gente esquece disso. A gente esquece disso e a gente esquece também dos ensinamentos que tivemos lá em cima. Porque antes da gente nascer, a gente tem os ensinamentos, tem as instruções, e a gente esquece. Só que acontece, a gente nasce e se perde. Mas a gente se perde porque quer, porque o ensinamento de Jesus já está dentro do nosso coração, já está dentro da nossa mente. Não tem como a gente não conhecer o que é bom, o que é ruim. Não tem como eu ver um cachorro na rua com fome e eu achar que é ruim eu dar comida. A gente sabe que é melhor eu dar comida, dar água, mas a gente ignora. Não tem como a gente saber que tem alguém passando frio e fome, mas ele é um alcoólatra ou ele é um viciado, ele está na rua porque ele quer e a gente não dá um cobertor e a gente não dá comida, mas a gente faz. Então todos esses ensinamentos estão no nosso coração, a gente sabe que é o certo, mas a gente é ignorante ainda, porque a gente quer ser superior ao outro. Muitas vezes a gente não ajuda porque a gente quer ser superior. A gente não quer que todo mundo ande por igual com a gente, porque a gente quer ser superior. A gente quer ter alguém para ser o coitadinho da gente e a gente ser o doador. Por isso que muitas pessoas não querem que todos caminhem juntos, que todos tenham a mesma riqueza, que todos tenham o mesmo prato de comida, porque querem a superioridade em cima do irmão. E não deveria ser assim, porque Jesus já veio pregando que somos todos iguais, deveríamos ter todas as coisas iguais. O indivíduo encarnado,
Cuida do pensamento, essa poderosa antena de atração e repulsão do ser humano. Cultiva pensamentos otimistas e vivifica-os, delicia-os e tenta experienciá-los. Gente, Joana de Anjos fala cada coisa. As palavras dela são bem difíceis. Depois tem um dicionário aqui. Mas é assim, tá falando, vamos cuidar do nosso pensamento. Nosso pensamento vai nos ensinar toda hora. Faça ou não faça. Faça ou não faça. Mas a gente é teimoso. Se é para fazer, a gente não faz. Se não é para fazer, a gente faz. Porque a gente é teimoso e prefere ouvir o irmão contrário do que ouvir a espiritualidade amiga que está do nosso lado. E o nosso próprio pensamento. Porque nós conhecemos todas as leis. Nós conhecemos todas. Tudo começa na mente. O espírito aspira, deseja, comprai-se e irradia-se. A mente dá-lhe forma, as células condensam. Então, tudo que a gente pensa, ela vai acontecer. Se a gente começar a pensar coisas ruins, ela acontece. A gente mentalizar só coisas boas, né? Como vamos mentalizar a nossa casa espírita grandona, cheia de irmãos, trabalhando, um monte de menino aqui na sopa, né? Vamos mentalizar isso, que é bonito. Mas muitas vezes a gente fala, ih, tem ninguém lá. Ih, lá no centro espírita não tem ninguém, não vai ninguém. Pra que falar isso? Não falar isso não. Fala outra coisa. Nossa, a casa espírita estava cheia. Semana que vem ela vai estar mais cheia ainda. Vai ter um monte de trabalhador. Vamos falar assim, não vamos falar coisas negativas. Superado uma indução obsessora, aproveita as bênçãos da saúde mental para vivenciares a alegria, a disposição para o bem. Olha só, gente, quando a gente superar essa situação negativa, de influência negativa, de obsessão, que a gente aproveite essa alegria de estar bem, para a gente trabalhar para o bem. Que é só assim que nós vamos crescer rápido, só assim que nós teremos a evolução que a gente tanto almeja. Reserva-te momentos para o teu Cláudio, tua alegria, pensamento, e refletindo a sós, e encerrando esses sublimes solicólios com uma oração a Deus. Sempre que, olha só, isso é muito lindo, sempre que atendia as multidões faméricas de pão, de paz, de saúde, de amor, Jesus buscava a solidão para não se afastar da união com Deus, entregando-se-lhe em dulcificadora oração. Então é muito importante que em um certo momento a gente se entregue à oração, que a gente se entregue aos pensamentos bons, né?